quadrados até 500 ou 1.000 metros quadrados, invariavelmente essas construções elas vão ter uma área anexada à área de serviço, que tem um banheiro pequeno, mal iluminado, mal projetado, e um quarto, às vezes, sem janela, sem ventilação, sem iluminação, a que denominam dependência de empregada. E isso marca, de uma forma muito explícita, né, diferentes territorialidades. Para quem que são reservadas e pensadas essas áreas dentro das casas brasileiras, né? Então, isso está muito marcado em nossa sociedade. E aí, se a gente pensar nesse fator, mais do que o reconhecimento, né, geração das mentes, ou da política, ou da cultura, ou dos currículos, né? Mais do que o reconhecimento, é importante que nós tenhamos vontade política, né, de efetivamente promover qualquer tipo de mudança, de alteração, e, além disso, é importante que se constitua e que nós tenhamos, né, construamos, né, na verdade, de uma forma bastante imbativa, né, não de uma forma tranquila, mas que nós construamos lugar de decisão e lugares de poder. Porque quando nós olhamos, né, as profissões, as ocupações que têm maior prestígio social, essas ocupações ainda estão, na sua maioria, representadas por pessoas brancas. Quando nós falamos de lugares de decisão, nós temos poucos e poucas homens e mulheres negros em espaço de decisão. Nós temos poucos homens e mulheres negros na justiça, né, nos altos postos da justiça, nos espaços de decisão político, nos lugares de representatividade dentro das universidades. Então, é necessário que se construa espaços onde haja representação dessa parcela da população também, né? E mais do que isso, né? Quando a gente fala da colonialidade, ela é o resultado de uma imposição de poder de dominação colonial e atinge as estruturas subjetivas de um povo. E que estruturas são essas? São as estruturas como educação, como currículo, como a política, né, como as políticas públicas de saúde, de educação. E essas políticas, elas impactam principalmente a população negra, né? E aí, quando a gente fala de educação e essas estruturas educacionais e curriculares, é importante a gente pensar no nosso currículo. Qual é o currículo que nós temos hoje na educação básica? Qual é a narrativa que se constrói nos currículos sobre os sujeitos? E quem constrói essas narrativas? Né? Nós temos hoje, ainda, né, embora a gente tenha avançado alguns debates, né, muito importantes no século XX, no século XXI, nós temos ainda uma narrativa que ela é construída a partir de um sujeito universal. E quem é o sujeito universal? O sujeito universal é branco, heterossexual, classe alta, que é a ideia, né, que a gente tem daquilo que é um sujeito, daquele que é o sujeito, né? E esse sujeito universal, ele não é nem racializado e ele também não é nem identitário, né? O branco não se vê nem como identitário e nem como um sujeito racializado. O outro que é racializado, né? O outro que é identitário, ele não vê que existe, sim, uma categoria que é a branquitude e que é uma categoria que é epistemológica, que é histórica e que é conceitual também, né? E, nesse sentido, a Ana Célia, ela coloca o seguinte, ela faz um questionamento muito interessante. Quais grupos sociais podem representar a si mesmos? Pergunta Ana Célia. Ana Célia da Silva, quando fala sobre o negro no livro didático, né, e sobre o negro no Brasil, ela faz essa pergunta. Quais grupos sociais podem representar a si mesmos, né?
Quem pode falar de si? Quem nos representa? Quem constrói as narrativas que falam sobre o povo negro? E mais, o que nós sabemos sobre a história, a memória, os saberes do povo negro, seja ele na diáspora ou no período pré-colonial? Nós sabemos muito pouco, porque essa narrativa nos foi negada, essa narrativa nos foi retirada, né, quando o processo de escravização praticamente retirou, né, até a ideia de humanidade da própria população negra. E aí, quando a gente fala sobre esse branco universal, né, que não é identitário, quem é que produz e constrói as noções de raça, de classe, de gênero e de sexualidade, né? Então, existe uma construção, uma universalização de discursos sobre o outro. Então, quando a gente fala sobre a narrativa ela é feita por um grupo hegemônico e essa narrativa vai falar sobre o outro, vai dizer quem é o outro, né? E vai dizer até da sua própria humanidade ou não humanidade desse outro. E aí, quando a gente vê esses movimentos, né, desde a década de 50, né, quando o movimento negro inicia um processo de resistência, de organização do Partido Negro, de organização dos movimentos de base negra, desde então, e até agora na contemporaneidade, nós temos um movimento muito forte de resistência colonial. Se nós temos um projeto, né, racista, classista do Brasil, esse projeto, por sua vez, ele também possui uma resistência, né, uma resistência ao processo de decolonialidade. E aí, que exemplo eu poderia dar para vocês dessas organizações? Seria, por exemplo, a gente pensar que em 2006, quando começou a se discutir a lei de cotas, houve um manifesto de vários intelectuais brasileiros que se opunham à instituição de cotas no Brasil. Nós temos um outro movimento também que solicita, né, tem solicitado e buscado junto aos órgãos federais a alteração na LDB para a implementação do Escola Sem Partido, né? O que é o Escola Sem Partido? Escola Sem Partido é a proposta, né, de não ter discursos, como eles gostam de falar, né, eles usam o termo de ideologias, mas se há um movimento que é ideológico, é a Escola Sem Partido, e ela é uma ideologia negacionista, da negação da escravidão, negação da divisão de classes, negação das diferenças de gênero, negação da violência do Brasil contra as classes minoritárias. Esse é um grupo que se organiza e tem uma série de embates na implementação, né, dessa Escola Sem Partido. Um outro exemplo foi a reforma do ensino médio proposta em 2017. E existe uma série de críticas, né, contra essa reforma, mas algumas questões é importante pensar que uma educação que, inclusive, tinha no seu texto original a exclusão da sociologia, da filosofia, né, dos currículos do ensino médio, que se mantiveram, né, no currículo, mas tem uma questão muito séria, que é justamente essa, de uma educação diferenciada, uma educação para a classe trabalhadora, para forma, justamente, única e exclusivamente para a formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Ou seja, uma mão de obra qualificada pura e meramente para atender às necessidades mercadológicas, né? Uma outra questão também é a exclusão, né, que é uma fala também que é recorrente, da exclusão dos debates de gênero no Plano Nacional de Educação. E a gente sabe o que significa, né, se falar sobre essa exclusão. Não discutir o gênero é justamente uma tentativa da manutenção do patriarcado, da violência, né, da LGBTfobia, e de uma série de violências e negações da diversidade na nossa sociedade. Além disso, nós estamos vivendo
nas últimas 2 décadas, uma invasão dos currículos da educação básica, principalmente, por dogmas religiosos. Além desses dogmas religiosos excluírem o debate de gênero, né, eles também demonizam toda e qualquer outra denominação religiosa, em especial as de matriz africana, né, e colocando, né, essas, e aí debatendo justamente isso no currículo, de uma demonização daqueles e daquelas que não são cristãos. Isso faz com que se ative, tanto dentro do espaço escolar ou fora dele, a violência, né, o desrespeito e a intolerância religiosa contra as pessoas e as famílias e as crianças, né, que são das religiões de matriz africana. Então, esses elementos, né, eu estou trazendo esses elementos para vocês, para a gente entender como o colonialismo está cristalizado ainda no currículo, né? Seja no material didático, seja na formação profissional dos professores, seja inicial ou continuada, e também na negação dos saberes. Quando a gente fala nos currículos, se a gente observar, as narrativas que nós temos nos currículos, elas são as narrativas hegemônicas, né? A gente conhece muito, por exemplo, sobre a Revolução Francesa, mas nós não sabemos nada sobre a Revolução do Haiti, que foi uma das maiores marcos, e foi ali que se constituiu a primeira nação se autodeclarada livre e de origem africana fora de África. Nós não sabemos praticamente nada sobre a Revolução dos Malés, que foi um dos grandes marcos, né, na resistência contra o colonialismo. Nós sabemos muito pouco sobre a princesa Dandara e o quanto ela articulou e lutou contra a escravidão em Angola. A gente desconhece uma série de fatores que fazem parte da nossa história, porque a nossa história é contada a partir de uma única narrativa, e a narrativa eurocêntrica, branca, racista, que nos conduz a fazer uma única leitura e percepção da história. Ainda na formação dos professores, mesmo que nós tenhamos a Lei 10.639, muitos professores não tiveram na sua formação inicial uma base, né, curricular que lhe possibilitasse conhecer sobre história e cultura de África. E hoje isso se reflete no quê? Embora a lei, né, já tenha 17 anos, nós ainda não conseguimos implementar, ou seja, ela não é efetiva nas escolas. E aí tem uma série de alegações, né? A gente sabe que, quando se fala da falta de material, nós tivemos, no governo, por exemplo, de 2006 até 2015, uma vasta produção que chegou nas escolas de materiais que eram voltados para trabalhar com a cultura afro-brasileira. E aí, em muitas escolas, o que aconteceu? Foram encaminhados um kit para todas as escolas, kits que se chamava Cor da Cultura, com material de apoio instrutivo para o professor trabalhar com saberes afro-brasileiros. E muitas escolas, aí tem algumas pesquisas que revelam isso, inclusive eu vi isso na minha pesquisa de campo, esses kits estavam nas secretarias, encaixotados, empoeirados, e havia uma série de justificativas para não utilizar. Inclusive que aquele material era contra a religião do professor A, B, C ou D, ou que aquele material trazia coisas do demônio, né? Então ele não poderia ser trabalhado dentro da sala de aula. E aí, quando a gente fala dessas negações, né, é importante entender qual é o cânone acadêmico que ainda persiste também no ensino superior. Porque se esses professores que estão atuando passaram pelo ensino superior, nós temos que nos perguntar quais foram os cânones acadêmicos que constituíram a sua formação. Nós vamos encontrar, por exemplo, dentro da área da educação, a negação de que existe uma filosofia africana. Existe um discurso que nos diz assim, não existe filosofia africana, existe a filosofia clássica. O que é clássico, se não aquilo que é eurocêntrico e branco?
se nega a existência de uma filosofia, né, do pensamento africano. Nós temos, por exemplo, na artes, muitas vezes, um completo desconhecimento de quem foi Abdias do Nascimento. E o que foi o Teatro Negro de Abdias do Nascimento? Que foi o primeiro movimento no Brasil que tira de cena, tira do palco a blackface, né? Pessoas brancas se pintavam de preto para interpretar pessoas negras e de forma caracterizada de uma forma debochada, né, com traços exagerados. Abdias do Nascimento vai para a Argentina, assiste pela primeira vez uma peça negra em que negros estão no palco e traz para o Brasil o projeto, né, do teatro negro. E muitas vezes os alunos se formam no curso de arte sem saber, sem conhecer quem foi Abdias do Nascimento. E aí nós vamos ter uma outra série de situações, como foi recentemente, em 2016, uma discussão muito séria, que era da profissionalização da capoeira, em que o projeto preconizava que quem daria aula de capoeira seriam só pessoas formadas em educação física e desprezando os mestres capoeiristas. Então, esses movimentos são movimentos da decolonialidade, né? Que sempre tenta, de todas as formas, manter o status quo, manter um discurso único, manter a negação da identidade, da percepção de uma sociedade múltipla e outras formas de leitura, de ver o mundo, de estar no mundo e outras epistemologias. E aí, nesse contexto, eu vou trazer um pouco do que fala o filósofo de Moçambique, que é o José Castiano, que fala o seguinte: quando a gente fala nesse processo de colonialidade, a perspectiva negra decolonial, ela é uma produção de pensamento engajado. Não dá para a gente pensar em confrontar o movimento, né, que ele não é estático. A decolonialidade não é uma coisa estática. A colonialidade não é um movimento, não é uma coisa estática. Ela é um movimento que vai se alinhando dentro do tempo e espaço. E não pode se pensar em um combate, né, uma perspectiva decolonial negra, sem que se haja um pensamento engajado de enfrentamento a essa colonialidade. Então, é um desafio que nós temos, né, um grande desafio, que é trazer outras narrativas. E outras narrativas se traz a partir de movimentos como esse que nós estamos fazendo. Mas, mais do que isso, é importante, como coloca o professor Carvalho, né, da UNB, é importante pensar na decolonialidade a partir da valorização dos saberes tradicionais, né? Porque quando a gente fala, e aí eu vou falar do espaço da universidade, quando a gente fala do outro, e é uma prática muito comum ainda, as pessoas não serem vistas como objeto, ou quando muito sujeito de pesquisa, né? Mas a comunidade negra, indígena e quilombola nós não somos objeto de pesquisa, nós somos produtores de saberes e conhecimento. Então, é importante que o espaço acadêmico ele valorize esses sujeitos e suas narrativas, né? Nós temos que incluir nas nossas matrizes curriculares, nas nossas bibliotecas, outras literaturas que não a literatura eurocentrada, né? Nós temos que trazer os intelectuais negros, os intelectuais indígenas, para debaterem, para discutirem, para que as suas narrativas, as suas formas de falar sobre os seus saberes sejam trazidos para dentro da academia, não como um objeto que vai ser analisado à luz do saber eurocêntrico, porque o conhecimento tradicional não precisa ele ser interpretado à luz do saber branco, ele já tem uma ciência, e essa ciência deve ser incorporada dentro dos espaços acadêmicos. Obrigada.